Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Terceiro dia do nosso propósito com Deus, né? Nós estamos aqui já, terceiro dia dos 21 dias que nós vamos estar com Ele. Hoje nós vamos falar, amados, sobre um assunto muito legal, que é sobre medo e traumas, né? Quem não tem medo de algo, né? E os traumas? A Bíblia fala que nós não devemos temer, né? Que Deus está conosco em todas as situações. Então, você que for chegando aí, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de uma palavra sobre isso. Porque, amados, que hoje nós vivemos num mundo tão assustador que as pessoas estão com medo. Tem pessoas que têm medo do arrebatamento, tem pessoas que estão com medo da vinda de Jesus, tem pessoas que estão com medo de uma política que nós estamos vivendo no país. Então, muitas pessoas estão com medo. Então, eu acho que esse é o momento que nós devemos cuidar do nosso coração, tirar o medo do nosso coração e, no lugar do medo, colocar o quê? A nossa fé, sabendo que Deus fala que nós não devemos temer, que Ele está conosco. Aonde quer que nós formos, Ele está conosco. Traumas, querido. Quem não tem um trauma de infância, de adolescência, quem não tem um trauma na vida? Então, não vamos carregar esses entulhos dentro do nosso coração. Vamos colocar esses entulhos para fora. Amém, queridos? Nesse dia, nós vamos começar mais uma faxina em nós. Vamos ler lá Isaías 41, versículo 9 e 10, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque eu sou contigo, não te assuste, porque eu sou teu Deus. Amados, quando nós entendemos isso, para a gente não temer, andar numa fé, sabendo que independente da situação, da circunstância, do momento, Ele sempre está conosco. Eu sou uma pessoa que eu tinha um pavor de chuva, não era medo, era pavor. Eu falo com meu esposo, porque quando eu tinha 6 para 7 anos, nós viemos morar em Juiz de Fora, nós saímos da roça e viemos para Juiz de Fora. E eu fui estudar numa escola e aconteceu uma tempestade de pedra em 1970, eu acho 70 ou 71. Eu tinha 7 anos, eu ia fazer 7 anos. E aconteceu uma tempestade de pedra na cidade. E essa chuva de pedra, a escola era dentro de uma casa muito velha, de telhas. E foi desabando, a escola foi caindo as telhas. E o nosso professor, a nossa professora na época, ela nos empurrou para um banheiro pequeno que havia dentro da escola e colocou todos os alunos naquele lugar, fechou a porta e deixou os alunos presos ali, porque era o único lugar que havia, que tinha laje naquela escola. E isso criou um trauma tão grande em mim, fora que eu vim de uma fazenda, de sítio, e no sítio também era telha. Então, quando chovia muito, a minha mãe nos escondia, eu brinco com meu esposo, minha mãe nos escondia até debaixo da mesa de madeira, porque ela tinha receio daquele telhado cair sobre nós. Então, eu criei dentro de mim um trauma e um medo de chuva, que era uma coisa assim, assustadora. Começava a chover, se eu estivesse sozinha, eu passava mal, eu sentia falta de ar, eu passava mal. E eu comecei a orar ao Senhor para me livrar desse medo e desse trauma. E eu falei: Senhor, eu não posso ter esse medo dentro de mim. A chuva é algo da natureza, é algo do Senhor, eu não posso guardar este medo dentro de mim. Então hoje eu não me preocupo, né? Quando a chuva está muito forte, eu me assusto um pouco, mas hoje eu não tenho mais medo, porque eu entendi que Ele está comigo. Então, quando começa a chover muito forte, o que eu faço? Eu começo a orar mais e mais em línguas, orar e ficar no descanso de Deus. Então, hoje eu não tenho mais esse trauma e esse medo dentro de mim. Mas demorou muitos anos, amados, para isso sair de mim. Isso veio sair agora, quando nós começamos a intensificar o nosso processo de oração, que foi de 2014 para cá, que nós começamos a ter essa mudança dentro de nós, é que esse trauma saiu de mim.
Mas eu carreguei esse trauma ao longo de muitos anos na minha vida. Então eu não podia ver a chuva que eu tinha medo. Então sempre temos medo ou insegurança de algo. De andar na rua, de ser assaltado, né? Muitas pessoas têm pavor de assalto, têm pavor de fogo, né? Então vamos entender, não temas, eu sou contigo. Aconteça o que acontecer, lembre-se, Deus é contigo. Tira de dentro de você este medo. Tira o medo de arriscar, de montar um negócio, de fazer alguma coisa. Se você tem fé, a sua fé é a base que vai te sustentar para que você possa fazer aquilo e aquilo dar certo. Você não precisa temer. Se você teme, você não está confiando, você está deixando a incredulidade falar ao invés da fé falar. Então deixe a sua fé falar. Não deixe a sua incredulidade falar. A melhor forma de nós passarmos por um medo, é nós entendermos que o Senhor, Ele anda conosco, Ele está conosco, é fazer a nossa fé funcionar, porque a fé e o medo são totalmente opostos. Então nós entendemos que quando nós andamos em fé, nada temeremos, nós não temos medo de nada. Lá em Isaías 41:13 fala assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, eu tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. São promessas, não temas, eu te ajudo. Então mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, como diz no Salmo 23:4, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Mesmo que você vá lá numa enfermidade, que você vai passar por um momento de aflição, não tema, não deixe que os traumas da vida, que os medos da vida te impeçam de prosseguir em Deus, te impeça de fazer os projetos que Deus tem colocado no seu coração. Tem pessoas, amados, que carregam trauma de relacionamento. E às vezes Deus traz uma pessoa boa para a vida dela e ela não casa porque ela tem um trauma, ela tem um medo de relacionamento, porque ela já teve tantos relacionamentos fracassados, mas que não eram de Deus, que quando vem de Deus na vida dela, ela não quer experimentar. Porque o medo e o trauma não deixam com que ela experimente aquilo que Deus tem para ela. Então ela acaba vivendo uma vida sem experimentar qual boa e perfeita e agradável é a vontade de Deus, porque ela está agarrada naquele medo de um relacionamento fracassado. Da mesma forma, pessoas que vão montar uma empresa, às vezes está lá, está tudo pronto para montar. Ah, mas eu não tenho recurso, mas eu não tenho condição, ah, mas eu não consigo fazer, eu não tenho capacidade. Aí os obstáculos, as incredulidades não permitem que ela avance em Deus. Então não tem como mesmo dar certo, porque ela já começou já falando da derrota, já começou com um medo, com uma insegurança. Jesus estava no barco, veio a tempestade. Quando Jesus fala para Pedro ir até ele, Jesus deu uma palavra, venha. Ele deu uma palavra. E quando ele pisou sobre as águas, ele pisou sem medo, mas quando ele olhou para as águas, ele temeu e ele se afundou. Ele esqueceu a fé, ele esqueceu que na frente dele, na direção dele, estava Jesus. E ele olhou para o quê? Para a circunstância, para a incredulidade. Então ele não olhou para Jesus e impediu o quê? De caminhar até Jesus. Sabe, muitas vezes nós temos oportunidade de viver algo grandioso em Deus, mas o medo nos impede de caminhar até Ele. Traumas que nós vivemos nos impedem. Conheço muitas pessoas cristãs que falam assim: nossa, eu já fui em tantas igrejas, já fui tão machucada, tão ferida dentro da igreja, eu não quero mais andar em alguma igreja. Ah, essa igreja assim, eu já vivi isso em outras igrejas, então eu não quero. Ela trouxe aquele trauma, aquele medo para um lugar que talvez ali naquele lugar seja o lugar onde ela vai pertencer a um corpo e vai mudar a história dela. Mas o medo e a incredulidade impede ela de caminhar verdadeiramente com Deus. Então, e essas coisas nós temos que tirar de dentro de nós.
Sabe, queridos, todos os dias tem que ser um dia novo para nós. Eu aprendi isso quando eu tirei esse trauma de tempestade. Uma vez meu esposo saiu para trabalhar, nós éramos recém-casados, eu acho que eu tinha 1 mês e pouco de casada, e deu uma tempestade aqui em Juiz de Fora muito grande mesmo. E eu sentia as janelas e as portas do apartamento batendo, e havia dentro de mim ainda medo. Eu estava recém-casada, a gente estava começando no processo de oração em línguas, então me veio um pavor tão grande, que eu achei que eu fosse sair debaixo da chuva para caçar um lugar para me abrigar, porque eu tinha medo. Mas de repente, assim, me veio uma fé tão grande que eu deitei na cama e comecei a orar. E ao começar a orar, aquele medo foi dissipado. Então eu aprendi esse segredo. Quando eu estou com medo, eu oro. Sabe, amados, eu falo muito com meu esposo, quando a gente vai passar por um momento de tensão, de dificuldade, a melhor coisa que nós fazemos para deixar o medo de lado é nós orarmos, entrarmos num lugar de descanso, entrarmos num lugar de repouso em Deus. Porque essa Bíblia diz, não temas, eu sou contigo. Ele é conosco. É para a gente não temer mesmo, é para a gente caminhar sabendo que Ele está conosco. Sabe, quando não é os projetos de Deus na sua vida, vai vir dentro de você, não um testemunho interior, mas vai vir dentro de você um temor daquela coisa. Então você não vai fazer. Mas quando vem um testemunho interior dentro de você, quando vem uma paz gerada por Deus, faça os projetos que Ele tem colocado em você. Largue o medo, abandone o medo. Tira isso do coração, tira isso dos seus sentimentos. A pior coisa é a pessoa que tem medo das coisas, porque ela não faz nada, porque ela tem medo de investir, ela tem medo de caminhar, ela tem medo de ter relacionamento, ela tem medo de tudo. Então ela acaba sendo uma pessoa frustrada, gerando depressão, gerando angústia, gerando enfermidade para o corpo dela. Todas as coisas que o Senhor colocou nesses 21 dias que nós vamos estar falando aqui são coisas que geram doenças físicas e espirituais em nós. São coisas que nos impedem de avançar em Deus. São coisas que nos impedem de mergulhar em Deus. O Evangelho é simples. Se você entender, Jesus falava em parábolas, porque é na simplicidade, é você entender por que eu vou temer se eu tenho Jesus. Se eu tenho o Espírito Santo de mão dadas comigo, por que eu vou temer? Ah, pastora, mas agora a situação do país vai ficar feia, aconteceu isso, aconteceu. Queridos, aconteça o que acontecer no país, os filhos de Deus não serão afetados. Sabe por quê? Porque Deus pergunta para Abraão, se houver 10 justos lá em Sodoma e Gomorra, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Quantos justos há sobre essa terra? Vocês acham que Deus vai destruir um país, sendo que aqui tem justos que oram? Enquanto tiver os justos orando aqui, essa terra vai prevalecer. Não tema, porque a política foi para a esquerda, para a direita, para a central. Olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele. Não se importa com o que vai acontecer. Entenda, vai haver fome, vai haver miséria. Não, amados, não se preocupe com isso. O povo de Deus foi para o meio de um deserto. Não faltava alimento, não faltava nada. E ninguém ficou enfermo durante aqueles 40 anos. E vocês acham que em 4 anos de governo Deus vai permitir que algo vai acontecer comigo, com você? Você acha que Deus vai fazer com que nós passamos por momentos difíceis? Não, queridos. Pode faltar na vida daquele que não crê, mas naquele que crê não vai faltar. Eu tenho certeza que o amor de Deus cobrirá isso nele. Tenho certeza que o amor de Deus vai trazer a provisão. Tenho certeza que o amor de Deus vai trazer tudo para a vida dele. Então, amados, não temas, Ele é nosso Deus, Ele nos toma pela mão, Ele cuida de nós, Ele não nos desampara. Deus não muda, querida, Deus não muda. Deus é imutável, Ele não muda. Se Ele está dizendo não temas, não temas. Ele dizia isso aqui para o profeta Isaías, Ele está dizendo para você, não temas, eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus.
Olha o que diz no versículo 16: tu os padejarás e o vento os levarás e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Que eu falei agora, o país está um caos, mas você não vai viver o caos. É uma promessa para mim e para você. Nós não vamos viver esse caos. Nós vamos viver na fé. Não vai faltar o pão de cada dia, não vai faltar nada para nós. Porque nós somos sustentados pela nossa fé. Não temas. Não, Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos deixar. Ele vai transformar os mananciais sobre as nossas vidas. Ele fala assim no capítulo 18, no versículo 18: abrirei os rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei os desertos em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Uma promessa para nós. Uma promessa para nós largarmos todo o medo de tudo aquilo. Sabe, você quer montar a sua empresa, você quer fazer algo que Deus está te direcionando, faça. Ele faz o sobrenatural acontecer. Ele faz. Deus já materializou dinheiro na nossa vida numa necessidade. Deus já fez tanta coisa na minha vida e do meu esposo, que tem hora que a gente fala: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Certa vez, amados, a gente estava trabalhando e o meu esposo falou assim comigo. Nós estávamos num período assim que estava... vivendo tranquilo, pagando as contas, né, e vivendo. E meu esposo falou assim comigo: nossa, amor, eu estou com vontade de ir numa churrascaria comer uma picanha. E meu esposo é bem leãozinho mesmo, sabe? Eu falo, ele é bem filho do papai lá, ele é bem leão mesmo. Aí ele falou isso comigo, aí eu virei e falei assim: amor, eu creio que no próximo mês nós vamos, né? Vai melhorar o movimento e nós vamos. E nós ficamos ali. Passado o final da tarde, uma pessoa chegou, uma amiga nossa, e nos convidou para ir no casamento dela. E falou assim: olha, eu vou fazer o meu casamento no civil, mas eu vou fazer uma comemoração na churrascaria, uma churrascaria em Juiz de Fora chamada Potência do Sul. Eu vou fazer o meu almoço de casamento nessa churrascaria, e vocês dois são meus convidados. Eu gostaria muito que vocês estivessem presentes comigo e com meu esposo naquele momento lá conosco. Isso foi na sexta e o casamento era no sábado, um dia depois, amados. E o meu esposo tinha falado com Deus naquele dia, né? E você vê que assim, Deus atendeu o desejo do coração dele. Então, quando nós largamos os medos, as inseguranças, quando nós largamos os nossos traumas de lado, nós começamos a andar nessa fé sobrenatural. Nós começamos a viver essa fé que materializa, sabe? Ele falou uma palavra e Deus materializou a palavra. Meu filho está com vontade de ir lá comer uma picanha, eu vou fazer com que aconteça na vida dele. Por quê? Porque ele falou de uma forma assim, tão espontânea diante de Deus, uma fé tão sobrenatural. Nós não ficamos ali murmurando, com medo de que, se eu tirar R$100 e for numa churrascaria vai faltar, se eu fizer isso vai faltar. Não, a gente até tiraria se tivesse, mas a gente estava fechando as contas, então não tinha como tirar mesmo. Mas você vê que Deus proveu, porque ele estava alicerçado numa fé. Então, quando nós tiramos o medo do nosso coração, quando nós tiramos os traumas que nos impedem de avançar em Deus, nós começamos a viver numa fé sobrenatural. E essa fé começa a funcionar dentro de nós. E tudo que nós falamos, tudo que nós queremos, Deus manifesta sobre nós. Então, Deus traz esses mananciais, Deus traz essas coisas para a nossa vida. Andar em fé é isso, é você retirar do teu coração o medo, é retirar as inseguranças da vida, sabe? Não ter preocupação com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, basta hoje, amanhã o outro dia. Tira esses medos de dentro de você, tira essas inseguranças de dentro de você.
A palavra de Deus no Salmo 55, 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que um justo venha a cair. Entregar as nossas preocupações a Ele, deixar as nossas preocupações para que Ele possa resolver. Sabe, não é deitar preocupado com o que vai acontecer, com o que está acontecendo, nem levar os seus medos, suas inseguranças para a sua cama. Tem pessoas que não dormem à noite, amados, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Sabe, basta cada dia o seu mal, diz a palavra. Então hoje é um dia que nós vamos viver até a meia-noite. Amanhã já é outro dia. A provisão de amanhã, a situação de amanhã, o que vai acontecer amanhã, já está preparado por Deus. Você conhece o seu amanhã? Eu conheço o meu amanhã. Alguém conhece? Não. Quem conhece é Deus. Amanhã só Ele sabe o que vai acontecer de bom. Porque eu sempre espero o melhor dele para outro dia. Então, amados, descansa. Confia. Não se preocupe. Daqui a um ano como nós vamos estar, daqui a 6 meses. Tem pessoas que fazem projeção de vida para 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou fazer isso. Mas eu não projeto nada. Sabe? Eu deixo Deus fazer. Porque isso não gera essas inseguranças, esses medos, essas turbulências de emoções em mim. Então eu deixo Ele fazer. Eu brinco assim que Ele não perde a direção do barco. Então eu deito e fico ali. Ele está dormindo no meu barco. Se Ele está dormindo, se vem tempestade, Ele está junto. Se vem também calmaria no mar, Ele está junto. Então eu estou em paz. É descansar. Entrar num lugar onde Deus, você saber que você tem um pai que cuida de você, um pai que te dá o colo quando você está inseguro, um pai que te leva para um lugar de descanso sempre, um pai que está o tempo todo olhando para não deixar você tropeçar e cair, como um filho que começa a andar. Deus está o tempo todo, os olhos de Deus estão sobre a terra e Ele está olhando para você, filho, para que você não tropece e caia. Deus é onisciente, onipotente, Ele sempre cuida de nós. Aonde nós estamos, Ele está conosco. Tudo que nós fazemos, Ele faz. Tudo que nós fazemos, Ele está conosco, amados. Então, para que temer? Por que nos preocuparmos? Por que dormirmos com medo do que irá acontecer amanhã ou depois? Por que trazer os traumas do passado, os medos do passado? Se você hoje é um filho de Deus. E um filho de Deus, ele anda em fé, ele não anda com medo. Salomão disse em Eclesiastes: tu te aproximaste quanto a ti clamei e disseste, não tenha medo. Lá em Lamentação 3:57 diz isso. Desculpa, Eclesiastes não, é Lamentações 3:57. Salomão disse: tu te aproximaste, quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Deus sempre nos aproxima quando nós clamamos Ele. No momento de medo, queridos, de insegurança, de pavor, clama a Deus, clama a Deus. No momento de desespero, clama a Deus. Tira essa insegurança de dentro de você, tira essa incredulidade, tira essa incerteza, sabe? Coloque-se num lugar de descanso, num lugar onde você sabe que Ele é Deus, Ele faz, Ele é Pai, Ele é cuidador, Ele é zeloso, Ele é amoroso. Então, quando nós clamamos a Ele, Ele faz. Quando nós pedimos, Ele faz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nada nos acontece. Hoje eu entendi que pode acontecer uma tempestade imensa. Eu posso estar no meio da tempestade, eu posso estar no meio desses tsunamis, dessas coisas que dá lá nos Estados Unidos. Se eu não tiver que morrer naquele momento ali, Deus vai colocar a mão dele e vai me segurar e nada vai me acontecer. Aquele trauma de infância, de tempestade ficou para trás.
Porque eu entendi que eu ando com Deus, que eu não preciso temer, que Ele cuida de mim. Então eu não preciso temer. Eu posso estar no meio da tempestade, que é a mão dele está ali cuidando para que nada me aconteça. Então hoje eu já não me apavoro mais com isso. Eu larguei esse trauma, eu larguei essa insegurança, eu larguei esse medo. Porque eu entrei num lugar onde a minha fé olha para Deus e sabe que Ele é meu Pai e que Ele cuida de mim. E que Ele não me desampara de forma alguma. Quando eu clamo, Ele sempre está comigo. Ele sempre cuida de mim. Porque Ele é Deus, Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele cuida de nós. Qual pai não tem prazer em ver o filho feliz? Qual pai não tem prazer em ver o filho num descanso? Qual pai não quer olhar para um filho? Sabe, queridos, tem muitas mães aqui e olhar para o bebê e ver ele dormindo e falar, ele confia 100% em mim. Assim é Deus. Ele olha para você e fala, olha, ela está dormindo em paz, ela confia 100% em mim, porque ela sabe que o amanhã me pertence. Ela não tem medo de nada, ela não teme nada. Os traumas que a impediam de avançar em mim já não existem mais. Hoje ela avança no meu reino, porque ela não tem mais esses traumas e esses medos. Deus é nosso Pai, Deus cuida de nós, Deus nos ampara. Entendam isso, largue os medos, tira do seu coração nesse dia os medos, as inseguranças, os traumas, os nãos que você recebeu na vida. Sabe, queridos, as mágoas, tudo aquilo que vem te impedindo de chegar para Deus, faça uma faxina dentro de você. Eu sei que não é fácil, não foi fácil para mim. Foi um processo, mas um processo para mim viver um propósito hoje. Se eu estou falando com você aqui hoje, é porque esse processo já passou na minha vida. Eu consegui superá-lo. Eu já venci esse processo, por isso que eu estou falando com você. Você é capaz de vencer esse processo de medo, de insegurança. Mas pastora, está acontecendo. Queridos, enquanto você confessar que está acontecendo, vai acontecer. Mas na hora que você olhar para Deus e você olhar para a fé e você entender que Ele diz 365 vezes na palavra, não temas, você não vai temer mais. Você vai andar segundo o que a palavra fala com você. Você vai andar segundo o que Deus fala com você. Então você não vai temer e você vai andar em fé. E andar em fé é a manifestação das coisas nas nossas vidas. Isso é a manifestação das coisas na nossa vida. Deus manifesta o sobrenatural quando Ele vê que você está nesse descanso. Entra nesse descanso de Deus. Para de criar dentro de você essa confusão interior. Sabe, essa tribulação. Sabe, tem pessoas que estão o tempo todo ansioso. Tira isso de você. Entra no descanso do Pai. Entra no descanso de Deus. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo suporta tudo. Supõe castigo. O medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você é filho, você tem um Pai que cuida de você. Um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que cuida, que ama, e que sente prazer em te ver seguro nos braços e no colo dele. Você não está sozinho nessa jornada aqui na terra. Você não está sozinha nessa jornada. Nós temos um Pai que cuida de nós. E esse Pai, amados, o que falar de Jesus, o que falar de Deus? Deus é tão longânimo, é tão maravilhoso, é tão misericordioso, é tão perfeito. Sabe, quando nós entendemos este amor, um amor que lança fora um medo, que lança fora a insegurança, um amor que lança fora tudo que nos impede de andar com Ele, um amor que nos aperfeiçoa,
um amor que nos transforma, um amor, queridos, que nos leva a um lugar de paz, de descanso, de serenidade. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, do 15 ao 17. Vai para o colo dele, queridos. Vá para o colo de Deus. Vá para o colo de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é o colo de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é no descanso dele. Quando você tiver medo, busque o seu Pai. Encoste-se no colo dele, que o medo vai passar. Eu lembro quando eu era criança, nessa época que eu tinha muito medo de chuvas, e toda vez que chovia muito forte, era eu e uma irmã que estudou comigo, e minha mãe também tinha muito trauma de chuva, né? Na roça, as pessoas têm muito trauma, porque caía muitos raios em volta da casa. Então, quando nós estávamos com medo, eu lembro que meu pai chegava, nós nos aconchegávamos no braço do meu pai e ficávamos lá. Sentávamos perto dele, agarrava no braço dele assim, com uma vontade, com medo daquele trovão e aquele relâmpago chegar e tocar em nós. É como se meu pai fosse uma barreira de proteção entre nós e a tempestade. Era assim que eu sentia. É como se ele fosse um escudo de proteção. E o tempo da tempestade que eu ficava ali agarrada com ele, passava. O medo passava. E assim, quando eu tenho medo, quando os traumas da minha infância, quando os traumas da minha adolescência tentam se levantar, o que eu faço? Eu vou para o colo de Deus, eu sento lá e eu encosto nele e eu deixo o calor dele me aconchegar, me descansar. E ali eu estou protegida, eu tenho um escudo de proteção. O amor dele me protege, o amor dele não deixa que nada venha até mim. Então aquele medo é dissipado, porque aquele amor, ele apaga aquele medo. E eu entro num descanso no colo dele. Hoje, amados, pode estar caindo uma tempestade lá fora. Eu deito e durmo. Eu não dormia, eu ficava andando dentro da minha casa, numa ansiedade, num desespero, vai cair o telhado. Hoje eu moro em apartamento, vai cair um telhado, vai cair isso, vai cair aquilo, um desespero. Mas hoje eu entrei num lugar chamado descanso de Deus, confiança. Então eu peguei o medo e eu peguei todos os traumas e eu esqueci, larguei para trás, porque eu sei que eu tenho Ele para cuidar de mim. Eu tenho o meu Pai para cuidar de mim. E eu quero nessa noite orar por você. Eu quero que você nessa noite escreva, amados. Escreva tudo que nós temos falado aqui nesses dias, para que você possa começar essa faxina. Escreve quais são os traumas que você tem. Qual o medo que te impede de avançar em Deus, de avançar com você? Qual o medo que está te impedindo de mergulhar mais fundo? Qual o medo que tem te paralisado? Escreve, anota, porque isso vai trazer a sua lembrança e você vai começar a apagar isso de você. Tudo que a gente tem falado aqui nesses 21 dias, escreve para que você vá apagando de dentro do seu coração. Eu creio que quando nós chegarmos no 21º dia, nós teremos coração limpos e puros, regenerados, transformados. Corações entregues ao Senhor, mas um coração vazio, mas vazio de coisas ruins, para que o Espírito Santo possa enchê-los do amor de Deus, para que o Espírito Santo possa habitar totalmente nele, para que vocês possam andar nessa fé sobrenatural, numa fé que ergue montes, numa fé que transforma tudo ao seu redor. E eu tenho certeza que você vai ser transformado nesses 21 dias, porque o Senhor vai transformá-los como Ele tem me transformado, me transformou até aqui, tem me transformado, porque cada pregação aqui, amados, primeiro o Senhor trabalha em mim também. Ele está trabalhando em mim hoje, alguma área que eu estou tendo medo, que eu estou tendo insegurança, Ele está trabalhando em mim, também está tratando em mim e está tratando em você.
Então escreve, anota e fala: Senhor, eu não tenho mais isso dentro de mim. Começa a confessar: eu não temo mais. Vai para a palavra de Deus. E veja que esse medo vai deixar de existir na tua vida. Em nome de Jesus, o seu coração está sendo purificado diante do Pai. Pai, neste momento, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Pai, todo espírito de medo, de aflição, Pai, que os seus filhos têm, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, eu declaro que os seus filhos serão fortes e corajosos, como foi Josué. Pai, eles vão andar, Pai, de uma forma tão sobrenatural, Pai, sabendo que o exército do Senhor está com eles, que nada vai impedir teus filhos de avançar no teu reino. Todo medo, todo trauma, Pai, seja curado da mente e do coração dos seus filhos. E que teus filhos possam andar no sobrenatural, sabendo que eles têm um Pai zeloso, amoroso, carinhoso, de braços abertos para cuidar deles, Pai. Em nome de Jesus eu declaro sobre a vida de cada um nesta noite. Amém e amém. Queridos, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, você vai estar nos ajudando a divulgar o Evangelho. Amém, queridos? Eu aguardo vocês amanhã. Beijo.